fundador e CEO da empresa Uniproof, de registros eletrônicos e documentos em cartórios e blockchain. Então, o tema dele vai ser sobre blockchain como ferramenta de registro. Ele é formado em administração pela FGV, especialista em finanças pela Arizona State University, empreendedor serial, fundador e sócio das empresas Prime Tech LTDA, Com Mídia Brasil, Com Mídia Estados Unidos e Alratech. O Fábio, pode ir. Boa tarde, pessoal. Primeiro agradecer aqui o pessoal da Blockmaster, o Rubens, parabenizar os outros colegas que apresentaram antes, quem chegou cedo aqui, viu bastante coisa boa, e eu pretendo seguir a mesma toada aqui e colocar um caso bem específico de uso, e aí até queria me alongar um pouco nesse início, de tudo que a gente viu aqui. A gente está o dia inteiro vendo blockchain, várias possibilidades, o que dá para ser feito, como funciona, serve para isso, para aquilo, para aquele outro. A palestra do Chico agora super boa, abre a cabeça de todo mundo, mas quando abre demais, às vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? O que eu faço? A Uniproof, eu vou me apresentar, eu sou, como ela disse, eu sou um empreendedor serial. Eu comecei a estudar blockchain há uns 3 anos atrás, eu tenho um conhecimento grande no setor de cartórios, notários, cartórios e registros, da forma com que vocês conhecem, da forma com que o público hoje sabe como funcionam registros. E não adianta, bom, graças a isso eu abri a empresa com o propósito de dar validade jurídica para documentos eletrônicos, ou seja, tudo isso que a gente cria no ambiente virtual, o que fazemos com eles, que validade eles têm perante a todos os outros que também não sabem de onde vem aquilo, né? Qual a origem, qual é a força daquilo. Então, com o meu conhecimento em cartório e com o conhecimento que eu tive em blockchain, eu abri a Uniproof junto com mais alguns sócios, com o propósito exatamente de entregar ao público algo que ele entenda. Então fomos ao mercado inicialmente para falar, vamos registrar as coisas no blockchain? E aí eu conto a experiência a partir de agora do que aconteceu. Tema, blockchain como ferramenta de registro. Vamos definir o que é um registro, né? É uma forma de persistir determinada informação durante um período de tempo. E isso vai desde pinturas rupestres em pedra, até nome da namorada na árvore, piada no banheiro da firma, mas a gente vai deixar aqui focado em documentos, em atos, em títulos, em coisas que fazemos e que queremos guardar. Onde que nós realizamos os registros? Hoje temos cartório de registro civil, você registra seu nascimento, sua morte, seu estado civil, você registra imóveis, que foi tema da palestra do Rubens, e algumas dúvidas que são recorrentes aqui, eu acho que eu vou conseguir ajudar vocês a entender como funciona. Temos o cartório de registro de títulos e documentos, onde se registra tudo em cartórios que não é de imóveis, não é de registro civil, não é de protésico, não é de PJ, todo o resto é cartório de RPD que faz. Nós temos os registros de pessoa jurídica, que são as juntas comerciais, são os cartórios. Temos o blockchain, que é o que a gente vai discutir agora. E a gente tem as entidades de classe, centros de registro, que é a B3, CVM, CERC, DETRAN, OAB e por aí vai. Tá? Então, o que a gente faz, na verdade? Os registros, eles passam a ter validade a partir do momento que a gente leva eles para algum lugar, que a gente deixa eles, que a gente deixa isso, de certa forma, público. Então vem a pergunta que toda hora se faz e que toda hora se alardeia como a solução dos nossos problemas. Blockchain pode substituir cartórios? Ou seja, a gente pode nunca mais pegar fila, a gente pode nunca mais ter que ir no caixa, a gente pode nunca mais ter que ficar ouvindo exigências, a gente pode nunca mais perder o tempo que tem ou pagar os emolumentos que são devidos. Podemos um dia substituir? Então, vamos colocar agora tudo no mesmo ponto de vista e entender por que registramos. Na verdade, o que a gente busca, né, quando nós levamos os documentos a registro? Então, a gente quer autenticidade, eu quero falar que é meu, eu quero falar que isso existe, eu quero eficácia contra terceiros, ou seja, no caso de alguém falar, fui eu que fiz, não, aquilo lá não é seu, eu estou deixando claro para todo mundo que eu criei aquilo, eu fiz aquilo, eu levei aquilo a conhecimento.
eu quero ter a prioridade no direito. Então isso é um caso clássico de obras, de música, mesmo de apresentações ou de ideias, código-fonte. Eu quero falar que é meu. Como é que eu falo que é meu? É quem registrou primeiro. Antes se dizia que era primeiro no tempo, primeiro no direito. Hoje é muito importante a gente levar isso em consideração. Primeiro no registro, primeiro no direito. Não importa quem fez primeiro, importa quem registrou primeiro. Tá? Assegurar a data de existência de um determinado documento. Então a gente também registra as coisas para ganhar um timestamp. Em muitos atos, o tempo é suficiente para dar a segurança que eu quero. Eu quero, por exemplo, fiz uma duplicata de venda com alguém aqui, eu quero falar que essa venda existiu hoje, agora. Só isso. Eu não quero que ninguém veja, porque é uma negociação de A com B. Só quero que dá um carinho de tempo. Por outro lado, eu posso querer também que esse timestamp seja visível para todo mundo. Depende do meu propósito. Isso a gente vai ver mais para frente. Registramos também porque a gente quer conservação do documento. Isso é uma coisa importante no blockchain, que muita gente confunde. Nem todos, na verdade, em raríssimos casos, o documento fica pendurado na blockchain, porque é uma transação cara deixar o documento inteiro com aquela linha de código enorme no registro de blockchain. Então, o que tem no blockchain é só o hash do documento. Então, não tem conservação do documento, na maioria dos casos, em blockchain. E a gente tem esse problema. Então, também registro para que alguém conserve para mim. Segurança, que é o caso de cartório. O cartório faz exatamente isso. Eu vou no cartório e falo, um dia eu vou perder. Vou deixar aqui no carteira de trabalho, caso clássico, vou lá no cartório, deixo a carteira de trabalho, se um dia eu perder, a empresa quebrar e etc., eu simplesmente vou no cartório, peço uma certidão, tem valor de original, está valendo. Então, você tem razão. Segurança jurídica do ato registrado. Então, é a validação, a gente esquece, a gente fala de blockchain, vai aqui, vamos trocar imóveis, a gente compra 2% aqui, 3% lá. Alguém leu para saber se o ato jurídico é válido? Eu tenho direito naquela propriedade ou ela está hipotecada para a Caixa? Ou ela foi prometida para um terceiro? Ou ela está devendo IPTU? Não dá para passar, é muito legal, assim, como onde a gente vai chegar, concordo e vou trabalhar para isso, o que eu puder aqui. Mas a validação do ato é algo que tem que ser feito por alguém que entenda do ato. Não dá para deixar para as pessoas simplesmente se autovalidarem. Então entra smart contract, entra mais uma série de coisas que eu imputo aí muito tempo até a gente chegar lá. Então registramos também para validar aquilo que a gente está fazendo, ou seja, tem um terceiro de confiança falando, poxa, essa transação é possível de ser feita, podem seguir adiante. Cumprimento do ordenamento jurídico vigente. Aqui no Brasil tem leis, e leis às vezes até exageradas, mas que se não cumprir, de nada vale o ato. Nossa, quantos milhões e bilhões de precatórios são dados, distribuídos pelo próprio Estado? Exatamente por conta disso. Se o ato não foi da forma que tem que ser feito, vai ter a compensação. Então não adianta tentar de outro jeito fazer uma transferência de carro, porque eu quero e Maria quer. Eu vendo para Maria, pronto, acabou, vou embora. Não é assim que é feito, não é assim que dá para ser feito. Então a gente registra também por obrigatoriedade. E finalmente dar publicidade ao ato, ou seja, o efeito erga omnes, é avisar ao mercado, ao público, a todos, à sociedade, que você fez aquele ato. E aqui um parênteses aí muito específico em relação ao cartório, dar publicidade a um ato não quer dizer que o cartório vai colocar uma faixa do lado de fora falando o João fez um contrato com a Maria no valor de R$300 mil, taxa de juros 0,2%. Tudo isso está registrado em cartório, sim, é público, mas não é uma publicidade ativa. Ele não vai ficar divulgando isso. A publicidade está no fato de alguém ir lá buscar essa informação e sim conseguir, qualquer pessoa. Então eu posso obter do meu vizinho todos os registros daquele imóvel que ele fez, para saber se ele pode ali ter banda de música, se ele pode fazer dali uma cozinha, se ele, quem é o dono da casa, se é ele mesmo ou se é o outro. Então esse tipo de coisa a gente tem direito, e essa é a publicidade que cartório dá, e cartório pode não dar também. Tem um caso muito recente aqui de uma startup que quis pegar Big Data. Quero pegar todos os imóveis aqui dos Jardins. Levantou 80 mil matrículas no cartório. Qual que é a função social disso? Nenhuma. Zero. E o que aconteceu? O cartório acendeu a luz amarela e falou, opa, é para isso que a gente está aqui.
a gente está aqui para dar publicidade, mas não para gerar Big Data para terceiros. Essa não é a nossa função também, porque eu não gero Big Data. Eu dou validade jurídica e eu valido o ato. Agora, quando aconteceu isso, acendeu a luz amarela, falou, chega, não vamos mais fazer, isso não pode mais. Hoje, qualquer empresa de tecnologia for em qualquer cartório de imóvel, vai ouvir essa justificativa se for pedir mais atos do que consiga justificar para próprio interesse. Então, quando a gente vai registrar, aquelas são as razões. E aqui, a gente tem que entender o que a gente quer de um registro. E aqui, eu acho que é um dos quadros que eu levo nas palestras, que ele é mais elucidativo, porque ele mostra bastante bem o que a gente quer quando a gente registra, né? O que nos satisfaz enquanto solicitantes de alguma coisa. Então, vamos imaginar qualquer tipo de contrato, do mais frágil ao mais sólido em relação à sua fé pública, à sua validade jurídica, né? O mais simples, um contrato verbal. Se eu chegar com alguém e fazer um contrato, vamos apostar. Vamos apostar, o Corinthians ganha, o Grêmio ganha, não sei quem ganha, beleza. Isso vale X. Se tem um terceiro, um amiguinho de prova lá, fica de prova aqui, ó, que a gente está apostando, a validade aumenta. Vamos colocar no papel? Vamos colocar no papel. Vamos assinar? Vamos assinar. Pô, vamos assinar eletrônico, porque aqui a gente fica guardado, que você assinou no dia tal, no seu computador, da forma tal. Vamos assinar no computador. Ah, mas peraí. Vamos também colocar no blockchain, porque aí ninguém pode mudar. Ó, você falou isso, eu falei isso, não pode falar que foi o contrário. Pode. Vocês estão notando que a força do ato está ficando cada vez maior, até que a gente chega no mais alto ponto, que é o registro do cartório, que é um ente de fé pública falando que o ato existiu, ou seja, incontestável, no mais alto nível de juízo. Então, quando você vai registrar alguma coisa e vai gastar uma fortuna, primeiro, ou não, ou deveria gastar uma fortuna e não gasta, pense bem o que você quer com aquele registro. O que eu estou fazendo aqui? Uma aposta com um amigo, eu não preciso levar no cartório. Mas se eu vou pegar um imóvel, um bem móvel que seja, como garantia, e eu não levar no cartório, pode ser que alguém registre isso antes do que o meu ato, e uma vez feito isso, ele passa a ter o direito da garantia, e não mais eu. Então isso tem que ser levado em consideração em tudo que for feito. Aí você tem aqui uma série de opções de registro. Tudo isso aqui é guarda, tudo isso aqui é válido, mas um vale mais que o outro. Tá? Aí a gente vem para a ideia do blockchain como substituir cartório. Vamos imaginar no mundo que o blockchain está substituindo o cartório. Ótimo, a gente elimina o intermediário, não tem que mais pegar fila, vamos registrar no blockchain. Ok, ordenamento jurídico vigente, como é que eu faço? Se a Receita pede o registro no cartório, se o Detran pede o documento físico, o que acontece se eu não cumpro o ordenamento jurídico? O blockchain não resolve, por enquanto. Validação do conteúdo. Se eu vendo um carro que eu não poderia vender para um terceiro, o blockchain vai registrar. O blockchain é um código, você coloca o código lá, está valendo. Também ele não resolve esse problema. Modo de uso. Alguém já codou o blockchain aqui para saber como que é o registro do blockchain? Vamos registrar o blockchain agora. A não ser o Uniproof e mais algumas outras empresas, poucas, é difícil registrar no blockchain hoje. Então você tem a dificuldade de acesso. Guarda do documento. Falei no começo, blockchain não guarda o documento, ela guarda o hash do documento. Então está lá o hash, você precisa ter o documento em mãos ou em algum lugar onde você possa ter acesso a ele para saber se o documento que você tem é exatamente o hash que está na blockchain. Então ele não tem a guarda, também é um problema que atrapalha. Identificação das partes dos autores. Numa blockchain pública, eu não sei quem são as pessoas. Ah, mas aí dá para fazer uma blockchain privada, permissionada, aí sai um pouco do que eu estou falando. Estou falando de blockchain raiz, não DLT, não permissionadas, não alteráveis, estou falando da blockchain como ela é, um Ethereum. Eu não sei quem são as partes, elas ficam anônimas. E num ato de transferência, eu quero saber quem são as partes, quem tem o direito sobre aquelas coisas. E finalmente, você tem a cultura. A gente está num país diferente dos Estados Unidos, diferente de outros países de common law, onde a cultura é uma cultura de papel, é uma cultura de ver, de tocar, de tem cartório, tem A, tem B, tem... A gente não gosta de ir, mas a gente gosta de pedir.
Então, assim, cartório, não gosto de ir, mas na hora que receber um documento, pô, tá com a firma reconhecida? Pô, esse negócio aqui passou no cartório, o cara viu se posso fazer esse ato aqui? Aí a gente quer. Então, a cultura local, ele inibe um pouco o uso do blockchain, mas ela tem as vantagens. Vamos ver quais são elas. Maior segurança no registro. O registro do blockchain é imutável, acabou. Pôs lá, está lá para sempre. Claro, foi falado de computação quântica, isso vai acabar quebrando, mas são perspectivas futuras, os blockchains também vão melhorar, mas a segurança do registro que é inegável. A gente conhece cartório no Amazonas que pega fogo, do Pará que alaga, de São Paulo que roubaram os arquivos, aqui no blockchain fica lá para sempre. Inclusive para cartório seria uma muito boa registrar tudo no blockchain. Custo de registro, quanto custa o registro do blockchain hoje? Zero, nada, centavos de dólar, pouquíssimo, comparado com OAB, com CREA, com cartório, com Detran, qualquer coisa que for falar é praticamente de graça. Validação do registro. Nesse caso aqui, a validação não é do ato em si, do conteúdo, mas como que eu sei que o documento é autêntico? Subo na blockchain, sai o hash na hora, já aparece se está registrado ou não, custo zero. Então tem um documento, quero saber se ele está registrado no blockchain. Subo lá, aparece, pronto, acabou. Imutabilidade. De novo, eu também não posso mudar. E na segurança de registro, esqueci de falar, a segurança se dá também pela quantidade de nós. Se um computador de um cartório pega fogo, acabou. Numa rede descentralizada, como acontece aqui, distribuída, como blockchain, você acaba um computador, tem outro, aquilo nunca vai acabar, a informação vai estar lá sempre, imutável e segura, porque você não tem um ponto de falha, você tem diversos pontos que estão guardando a mesma informação, que é a caso do descentralizado e, finalmente, sem intermediário. O que é ser intermediário? Eu não tenho mais o cartório, eu não quero ninguém no meio do caminho para me cobrar, eu quero simplesmente registrar. Então, essas são enormes vantagens aí que a blockchain coloca, que dependendo do que você quer, ela já pode ser usada. Eu só quero, eu tenho uma música, eu quero subir meu MP3 aqui, pronto, acabou, você sobe, ganha um hash, está lá seu. Se precisar provar em juízo, você leva a música, você leva o seu MP3 e leva o hash, qualquer perito consegue verificar e bem provavelmente você vai ganhar essa parada aí da anterioridade da obra. Um terceiro ponto para a gente começar o processo aqui de conclusão. Vamos separar o direito aqui em duas vertentes aqui do direito privado. Primeiro, o direito contratual, que é aquele que diz respeito à responsabilidade do homem, da pessoa, e não de bens. Então, estou falando aqui eu quero fazer uma declaração, eu quero fazer um ato, eu quero tomar uma dívida, eu quero fazer coisas a meu respeito. Esse daí, o direito contratual, ele está muito baseado em documentos probando e tendo validade. Nesses casos, a blockchain é muito boa, porque a blockchain, para guardar informações para o tempo e serem verificadas mais tarde, é ótimo. Mas aí quando a gente cai no direito real, e é aqui que tem a grande confusão, que é o direito do homem em relação às coisas, que é o direito de uma pessoa em relação a uma propriedade, ou o direito do que ela pode fazer em relação àquilo. Quando começa a entrar nessa mistura entre pessoas e bens, é que o blockchain ele precisa muito de smart contracts, muito lá na frente, porque são diversas situações, e aqui no Brasil a gente é riquíssimo em inventar situações que só tem aqui. Então, cria-se tudo lá fora, e chega aqui e fala, putz, mas nesse caso aqui, pô, o juiz mandou voltar. Pô, mas não dá para voltar. Mandou voltar. Então, esse aqui, ó, tinha um outro cara aqui, esse cara aqui que está passando a casa do outro, esse aqui é o filho dele aqui, ó, apareceu ontem. O que eu vou fazer com esse cara? Como é que eu vou trabalhar no blockchain numa situação onde, é aquela frase, até o passado é incerto. No Brasil, até o passado é incerto. Então, quando eu faço o direito real, quando eu coloco isso na mesa, eu tenho que ter um juiz de paz, eu tenho que ter um terceiro de confiança. E esse cara é o cartório. Então, de tudo isso que a gente viu, diversas vantagens do blockchain, diversas vantagens de cartório, diversas vantagens de outros organismos que guardam os dados. E a gente começa numa conclusão, num comparativo. Vamos entender o que abrange o registro e vamos comparar blockchain com cartório. Em relação aos direitos, eu registrei no blockchain, tenho direito a alguma coisa pelo ordenamento aqui jurídico brasileiro? Não, zero. Comprei um carro, fiz um token do meu carro, sem problema, vou lá no cartório, ó, aqui eu estou fazendo um token que vale um carro. Pois não, o cartório vai fazer, ele registra qualquer coisa,
E aí você vai, transfere o token para outra pessoa, o carro é da outra pessoa, é verdade? Não. Você não tem direito sobre o bem se não cumprir o ordenamento jurídico vigente. Então você, ponto para cartório aqui. Validação do ato. É aquilo que eu falei, a blockchain lê o que você está escrevendo, ela sabe o que você está falando lá, e se o que você está falando pode ser feito? Não, ela pega qualquer coisa. E você escrever lá, ela vai guardar para sempre. Mentira, verdade. Aqui o Chico disse uma parte da palestra dele, que você colocar lá vai ficar para sempre. Então se não tem ninguém validando a informação que entra na blockchain, você não tem nada. Você tem lixo para sempre ali. Você tem informação falsa que não vai servir para nada. Blockchain não é um validador de verdades. Ele é um guardador de dados. Já os cartórios, sim, eles leem. Por incrível que pareça, eles leem aquilo que eles registram. Então, quando você vai com uma ata de condomínio, uma ata de um fundo, acreditem, eles não batem só o carimbo, alguém lê. Alguém lê, e se estiver de cabeça para baixo, ou a receita de bolo, qualquer coisa que não diga respeito ao ato, diferente de uma prova do Enem, vai voltar. Vai voltar com exigência, você cumpre, mas não passa lá um ato que não seja válido pela lei brasileira. Até porque o oficial do cartório, ele é responsável civil e criminalmente pelo aquilo que ele valida. Uma vez que passou dele, você pode levantar, se você fez alguma coisa errada e passou, sorte sua. Você pode contar com o oficial para dividir o prejuízo com você depois. Publicidade. Blockchain não dá publicidade. Eu não sei o que foi feito lá, a não ser que as partes se denunciem. Falam, aquilo é meu, esse contrato aqui é esse daqui, aquela parte sou eu e aquela outra parte é o João. Então não tem publicidade, você tem a verificação. Se por acaso eu quiser mostrar, eu tenho, eu que fiz. No caso do cartório, não é o cartório que dá essa publicidade. Você pode ir lá e falar, eu quero. Sim, senhor, está aqui, você tem acesso ao ato. Autoria. De novo, no blockchain, enquanto não se tem aquela questão das identidades virtuais para saber quem entrou com aquilo, eu só sei quem fez se a pessoa se denunciar, falar, aquilo sou eu, está aqui minha chave, está aqui meu hash, esse cara sou eu, posso provar assim, assim, assado, o documento é esse daqui. No cartório eu sei quem fez. Possibilidade de verificação. Tanto no cartório quanto na blockchain, eu posso verificar se o documento é autêntico. No caso da blockchain é de graça, eu subo lá e procuro o hash, dou um search, desde que você saiba que blockchain é, né? Sabemos todos que tem dezenas, milhares, centenas de blockchains aí, tem Ethereum, tem Bitcoin, tem Ethereum Classic, que é uma variação, mas hoje já é diferente. Tem um monte. Se você sabe qual é, você consegue encontrar. No caso de cartório, é a mesma coisa. Eu quero saber um documento se existe ou não, basta chegar lá e pedir uma certidão. Data e hora, os duas dão, tanto o cartório quanto a blockchain te dá essa validação de data e hora. E a responsabilidade, o cartório te dá. O cartório divide com você erros no ato que ele comete, se é que ele comete, e por isso que volta com tantas exigências, porque às vezes os atos realmente são ruins e não devem ser registrados. Mas a blockchain não. Registrou, obrigado, tchau. Pô, mas tá errado. Azar seu, não tem com quem reclamar na blockchain. A conclusão, aqui para fechar um pouco esse meu objetivo aqui de trazer para vocês essas várias nuances, sem defender um nem outro, acho que aqui o compromisso que todos temos aqui é com o que é melhor, mais barato e mais rápido. Não tem muito o que ser defendido aqui, e sim entender a real, porque no sonho legal dá para fazer, mas hoje, fazendo hoje, e a gente já faz hoje, tem isso. É assim que é o entendimento, e é assim que a gente acredita. Que o blockchain vai ser o quê? Não um substituto, mas uma ferramenta de melhoria de processo. Então, a definição aqui que eu dei, assim, analisando, preparando essa palestra aqui para vocês, e vendo as nuances do direito, as nuances do direito principalmente brasileiro, ou o que vale um registro quando feito, é essa, que a ferramenta, o blockchain é uma ferramenta de melhoria do processo que contribui, junto com os cartórios, com os órgãos, associações, para o estado da arte, porque é assim. Você tem os dois, o melhor dos dois. Você tem um cartório validando, uma blockchain deixando imutável, descentralizado e incorruptível. E aí você tem toda uma amarrada que deixa nesse registro estado da arte no registro acessível para todos, com garantia de segurança jurídica e tecnológica desses atos. A segurança, essa aqui é só fazer um parentezinho aqui antes de amarrar, segurança na tecnologia é diferente de segurança no direito. Segurança da tecnologia é imutabilidade, é saber que aquilo nunca mais vai ser mexido, que é protegido contra terceiros. No caso do direito, a segurança é válido isso que eu estou fazendo? É válido isso que eu estou registrando? Isso aqui tem segurança mesmo? Quando você junta os dois, você tem o estado da arte do registro, e o estado da arte do registro, ele é inviolável. 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 Ele é inviolável
E aqui eu dou um exemplo do que faz a Uniproof, que é a empresa que eu montei e que a gente oferece no mercado. Hoje, administradoras de condomínio, bancos, todas elas já usam esse processo dessa forma como que é. A pessoa sobe um PDF do ato que ela quer registrar, simples assim. Sobe o PDF, o importante é que ele seja assinado com eCPF, que é a única coisa, a única assinatura que cartórios aceitam. Não é assinatura eletrônica, é assinatura digital, porque tem o eCPF. Você sobe o documento com as assinaturas das partes, das que precisam, depende do ato. Enviamos para o cartório, da cidade que for, ou do tipo que for, imóveis, RTD, etc. O registrador aceita, ele valida, ele registra e na saída do que ele registra, a gente envia imediatamente para o blockchain. Ou seja, quem registra no Uniproof tem certeza que o documento que ela está recebendo é um documento validado pelo cartório e inserido na blockchain e, enfim, devolvido para o cliente com o número do hash. Qual que é a vantagem disso? Eu, como empresa, se um cliente vier falar, Flávio, eu recebi esse documento de você, e aí o documento não for válido, é simples para mim checar. Eu só jogo no validador e vejo, deixa eu ver se o documento que você tem é o mesmo que eu te devolvi. Se o hash não bater, eu já sei que ele mexeu. Se o hash bater, eu sei que é o autêntico. E se não bater, eu simplesmente vou ao cartório no dia que ele falou que fez e pego o documento que está lá, porque eu validei naquele dia o hash. Então eu sei que está lá e eu tenho o cartório para me ajudar. Porque senão fica aquela briga de, não, está no blockchain, não, está no seu, está no meu. Aqui não se entende assim. No caso de uma disputa, que a gente termina na mesa do juiz, vale o que ele consegue ver e entender. E a gente não pode perder isso de vista. Juízes, pessoal do direito, eles não estão aqui. Se estão, tão poucos, não são os inovadores que estão aqui. Juiz está julgando, e é um pessoal que, não, de certa forma, vê sua tecnologia que eles não entendem. As que entendem é muito bom, as que eles não entendem é simplesmente jogar para o lado. Então não nos torna útil. Não adianta a gente brigar e falar, não, é válido. Não dá, chega lá na hora, se não tem validade, se eu não consigo resolver na hora, para mim pode não servir. Então era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu queria fazer alguns agradecimentos, alguns cartórios que me ajudaram aqui nessa palestra, fazer uma referência a esse livro aqui, é um artigo de fora, um artigo espanhol, muito bacana, ele está, acho que, disponível na internet, Blockchain e os sistemas de registro de imóveis, onde ele aborda bem essa distinção entre o que blockchain pode e o que cartório pode. É algo bastante extenso, mas para quem gosta do tema, é bastante bom. Essa palestra está disponível, vou deixar disponibilizada para vocês, quem quiser me procura aqui. E deixar aqui meus contatos, meu nome, telefone, e-mail, tudo mais, e agradecer aqui a presença de vocês. Eu acho que tem, 3 minutos, caso alguém tenha alguma pergunta, estou à disposição. Pois não. Alô? Pois não. Meu nome é Renato. Pelo que eu entendi, então, a propriedade intelectual pode ser resolvida só com blockchain daqui para frente. Perfeito. É que quando você tem o registro do INPE, vamos lá, vamos pensar na ordenação jurídica brasileira, né? Em alguns casos, quando você tem INPE, bem provavelmente o INPE vai ter uma validade. Mas o registro blockchain, se você for disputar, vai ter também. Dado o custo jurídico da disputa, Exato. Mas eu vou ter a garantia do... Não tem a garantia. A garantia você está no Brasil, você não tem nada. Aqui você tem uma boa chance, uma boa prova, e tem escritórios aí que cuidam de direito digital, Opsibum, Patrícia Peck, e até o Pinheiro Neto, que eles registram, eles sugerem, o Pinheiro Neto, registro de CCB, de cédula de crédito bancário em blockchain, para provar a anterioridade. É que não há ainda jurisprudência em relação ao blockchain, esse é o problema. Mas você tem sim uma prova incontestável, principalmente se a blockchain for pública, porque se ela for privada, qual é o problema do privado? Eu não posso correr o risco do dado ser alterado. Então, se ela é pública, você tem mais chance e você tem sim um bom argumento para disputa, mas, lembrando que Brasil é Brasil e juiz é juiz, INPE é sempre adequado para esse caso. É que tem certas coisas que não dá para... Música é difícil fazer no INPE, né? Eu acho que a Biblioteca Nacional é uma coisa um pouco mais complicada. Mas para isso que o blockchain serve, tem servido, e é um registro barato, barato mesmo. A gente, por exemplo, faz a R$4,90, uma coisa assim. Mas é uma coisa barata. Eu pensei mais em marcas e patentes mesmo, talvez. Nesse caso, o INPE é mais... Está escrito lá na lei. Marcas e patentes vai no INPE. O que você usa blockchain é que
Não tem. Você está num lugar... Porque registrar música, a Biblioteca Nacional ela foi aceita por falta de um melhor. Arte, idem. Não tem nem onde eu registro arte. Então, esse tipo de coisa, que ela é mais adequada até que venha uma lei regulamentando o que faz cada um deles. Mais alguém? Pois não. Olá. Se eu entendo bem, a relação pessoa a pessoa, quando a lei não determina algo em contrário, já funciona. O exemplo do condomínio é um deles, ou seja, dá para começar a se usar para suporte da exigência legal ou quando ela não é explícita, é isso? Perfeito, perfeito, exatamente isso. E a blockchain já resolveria muito dessa parte, porque para que a gente quer o blockchain, né? Quando a gente faz uma negociação pessoa a pessoa, voltando isso aqui, o que eu quero me assegurar? Eu quero me assegurar que aquilo existiu, eu quero me assegurar que ela não vai mudar de ideia, eu quero me assegurar do que exatamente? A minha proteção é contra ela, ou é no caso de eu ter que apresentar para um juiz o que fizemos, o que foi feito? Então, conforme você vai subindo nessa escadinha aqui, você vai dando força para o seu ato. Então, dependendo do seu propósito, você vai subindo. Então, se você quer simplesmente fazer um ato, mandar um PDF registrado no blockchain, você pode provar para todo mundo que naquele dia existiu aquele documento que está escrito lá. Está escrito aquilo com assinatura ou sem assinatura, digitalizado ou não. Ali não precisa de CPF, não precisa de nada. Você consegue provar que aquele ato existiu naquele dia. Só que vai ficar o hash. Caso você queira a imagem, você vai no cartório, pede um registro de guarda e conservação, que a gente também faz aqui na Uniproof, custa R$5, R$6, cartório incluso, e você tem esse mesmo documento guardado para sempre, só que visualmente capaz de ser entendido por todo mundo, porque você tem o seu documento com o carimbo do cartório, com um QR Codezinho, que você consegue ver a autenticidade dele dentro do próprio cartório, que não tem efeito contra terceiro, ele só serve para guardar, só serve para falar. Ele veio aqui esse dia e com esse conteúdo e deixou depositado aqui para mim. Se alguém vier buscar, ou se alguém vier pedir publicidade, não vou dar. Porque ele nem indexa isso daqui. Ele só tem o propósito de guardar. Para se um dia você perder, você poder ir lá buscar, ou se você quiser usar o que você tem, poder mostrar, ó, tá lá no cartório. Quer validar? Vê o QR Code, ou vai lá com isso daqui e pede uma certidão desse cara. Ou seja, só você dá ao cartório a possibilidade de pegar. Mas já há essa possibilidade de registro. Então, é mais um nívelzinho aí que bom, barato e às vezes até desconhecido. Você comentou que para arte já não vai. Para arte, blockchain. Sim. Clássico. Você sobe seu PDF, você sobe seu qualquer coisa, qualquer formato de arquivo, você sobe, ganha um hash e está lá marcado para sempre no blockchain por R$5. Tá, eu vou. Pronto. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí. Até uma próxima oportunidade. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't